uma aula bem interessante. Na aula passada, no nosso último encontro, nós estávamos discutindo, terminamos pelo menos a aula, discutindo sobre alguns pontos importantes que necessariamente, né, precisam ser considerados quando a gente fala de hidratação. Deixa eu só colocar um papel aqui rapidinho. Ver se tem alguém abrir a porta rapidinho. Pronto, voltei. Fui pôr a pauta ali do lado de fora. Bom, então, nós estávamos discutindo sobre hidratação e falando sobre os pontos importantíssimos que precisam necessariamente ser considerados quando a gente fala de hidratação. E aí a gente a gente falou que precisamos entender que a água é fundamental para todo o nosso organismo. Então, quando um organismo está desidratado, ou seja, não está hidratado, né? Desidratado é o contrário de hidratado. Então, quando um organismo está desidratado, começa a apresentar falhas. Então, você vai ter problemas ou dificuldades, tá? Intestinais, musculares, inclusive relacionadas à lentificação, por exemplo, dos seus pensamentos, da sua fala. A sua pressão tende a ficar mais baixa, você tende a ficar mais cansada, mais fadigada. Então, há uma série de fatores e consequências simplesmente, né, são frutos ou oriundas de um quadro de desidratação, mostrando que é fundamental que a gente, né, que você e eu, consideremos a hidratação, porque se o nosso paciente não ficar hidratado, de alguma forma ele vai apresentar falhas, e lógico que isso não é interessante, né? Ninguém quer, por exemplo, um paciente desidratado e de repente começa às vezes, ter algum tipo de problema de confusão mental. Isso é bem comum em idosos, mas não só em idosos, por conta da desidratação e tudo mais. Boa noite, Vilma. Eu vi que você colocou aqui no chat. A Fátima entrou também. Boa noite, meninas. Tudo certo? Tudo bem, né? Show. Vamos lá. Então, essa é a importância de nós considerarmos a questão voltada para a hidratação. Professor, meu paciente não gosta de água, não gosta de água, por exemplo, né? Uma criança. Então, a gente precisa procurar, de alguma forma, ir hidratando esse paciente. Por exemplo, em alguns casos, você pode, lógico, né, gente? Você não está falando que você tem que fazer isso sempre, que você não precisa considerar o estado de saúde do seu paciente, não é isso. Mas, em alguns casos, por exemplo, você pode utilizar gelatina. Gelatina tem água, tem bastante água, certo? Picolé, a base de fruta, né? Não ao leite, né? O de água mesmo. Aí você coloca ali um sabor, uma fruta e tudo mais. E aí a gente vai encontrando formas de hidratar esse paciente. Água de coco, e algumas bebidas que são feitas, que têm alguns sais minerais importantes. Lembra que a gente falou? Hidratação não é só você repor a água que o paciente perde, porque o paciente também, quando perde água, perde alguns eletrólitos com a água, né? Perde alguns sais minerais. E a gente falou a importância dos eletrólitos, que uma das funções é colocar a água dentro das células. E se a célula não está bem hidratada, o paciente começa a apresentar alguns problemas, né? Alguns prejuízos e tudo mais. Então, a gente tem que encontrar formas. Percebem? Cada paciente tem a sua história. E aí a gente precisa ir encontrando. Mas a ideia é, o paciente precisa de água, com toda certeza, tá? Se o paciente não recebe água,
né, não está hidratado como deveria, ele pode ter problemas, inclusive problemas sérios. Eu falei semana passada, né, eu conheço uma pessoa que tem uma pessoa da família, né, que tem problemas graves nos rins pela falta de água. E aí você já tem toda uma estrutura familiar, uma estrutura, uma criação, uma base familiar, colocando que a água não é tão interessante. Então, você tem ali são hábitos da família. Então, os filhos foram educados assim, que água não é isso tudo, que água não é tão importante. Então, passam muito tempo sem beber água. Isso, conforme o tempo passa, vai com certeza acarretar, né, trazer, produzir prejuízos na vida dessa pessoa. Faz sentido, né, gente? Cedo ou tarde. Então, lógico. Ah, mas foi só na velhice. Claro, né? 40, 50, 60, 70 anos. Desconsiderando a água, em algum momento você vai ter prejuízos graves, seríssimos, e os nossos rins sofrem demais. Não só eles, né? O nosso cérebro também sofre bastante. Enfim, o nosso sistema circulatório, respiratório, mas os rins sofrem demais com a ausência de água. Beleza? É importante. Professor, mas eu não trabalho no sol. Eu não trabalho no sol, não trabalho em atividade assim que eu fico muito tempo, que eu sou demais. Ainda assim, lembra? Eu falei no início da aula passada. 2,6 litros de água, aproximadamente, o seu organismo precisa para manter você viva. Em média, é isso aí. 2,6 litros de água por dia. Percebem? Então, ou seja, ainda que você não trabalhe em atividades sei lá, que demandam muito esforço físico e onde você vai suar demais, ainda assim, você precisa repor a água que você perde nas suas atividades normais. Isto é, no mínimo, né? Então, para você ter conseguir viver, enfim, sem problemas, 2,6 litros de água, em média, seu corpo consome. Então, você tem isso de consumo diário, mostrando que que a hidratação não é algo semanal, algo de vez em quando, não. É algo que a gente precisa dar muita atenção, e isso é um movimento diário, certo? Não é algo de vez em quando. Beleza? Então, esses foram os pontos que a gente falou, né? Eu falei muitas dessas coisas na aula passada, mostrando que você precisa considerar isso. Ah, só para o meu paciente? Claro que não, né, gente? Lógico que não. Seu paciente pode ser que tenha problema sim com hidratação, mas isso aqui também é para você. Então, uma cuidadora que não toma água pode ter alguns problemas. Quais são os problemas que vocês acham? Por exemplo, não é só o paciente que precisa beber água, óbvio, né? Lógico. Se você é uma cuidadora que bebe água de vez em quando dá sede ou quando fica desidratada, fica ressecada, né? O seu corpo fica desidratado, a sua pele fica mais seca e tudo mais. Por que é que vocês acham que uma cuidadora também tem que considerar a hidratação para si? Por quê? Podem falar, se eu não conseguir ouvir vocês, aí eu vou pedir a gentileza de vocês digitarem aqui no chat, tá? Mas podem falar, eu acho que dá para ouvir. Se não der, eu aviso. Por que vocês acham que você, cuidadora, tem que beber água? Tem que estar hidratado? Por quê? Podem falar, poder tá? ter uma... Oi, professor. E aí, Boa Gil? noite. Tudo Tudo bem? bom? Bom. Joia. Ó, Ah, eu acho que tem, assim, meu ponto de vista, tem que tomar água, porque se você cara. não tiver com a sua saúde em dia, pelo Aham. menos, né, o mais saudável possível que você puder, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer nada com o seu paciente. Daí, Isso. daí você vai estar, assim, impossibilitada de agir, de trabalhar, como que eu posso, a palavra, desempenhar a sua profissão com 100%. Aí você não vai Aham. estar bem. Aham. Muito bom. Isso. Por quê? Exatamente. Ó, sonolência. Parece que você está meio, nossa, eu estou com sono, eu estou meio cansada.
tô meio sedada, tô meio, olha, meio lenta, meio dopada. Por quê? Sonolência. Falta de água, Falta de água. Falta de água. Vezes, né? Confusão mental. Tô confusa. Então, você está lá, não está conseguindo pensar muito bem, não encaixa bem as palavras, não se lembra muito bem, né, das suas rotinas, esqueceu o que o fulano falou para você há pouco. Pode ser porque você está desidratado. Dá uma lentidão de pensamento, né? Parece que lentidão dos pensamentos, de linguagem, do raciocínio, da atenção, da concentração. Isso mesmo. Muito bom. Alguns pacientes têm uma mais chance, tem uma maior probabilidade de se encontrarem desidratados. Deixa eu só, eu vou concluir essa frase, deixa eu só ver o que a Vilma falou aqui, eu já vou continuar. Porque exige esforço repetitivo, porque tem que estar hidratada, com a mente bem, com benefício da água. É isso, exatamente. Muito bom, Vilma. Você tem alguns casos, você precisa de um esforço físico. A Vilma levantou essa bola. Precisa de um esforço físico. Mas eu tenho músculo. Legal, mas eu acabei de dizer que a hidratação tem uma relação direta com atividades musculares, dos seus músculos. Ora, se você não está hidratada ou tão bem hidratada, os seus músculos também não vão desempenhar um bom papel. Pelo menos não o que poderiam desempenhar. Não com tanta excelência, né? Então, realmente, o que a Vilma colocou é isso mesmo. Obrigado, Vilma. Alguns pacientes tendem a estar mais desidratados. Quais são esses pacientes? Normalmente, assim, quem que vocês acham? Quais populações ou quais indivíduos, em quais situações, condições, sei lá, doenças, não sei, têm maior probabilidade de estarem desidratados? O que vocês acham? Quem? O idoso? O idoso é uma delas. A população o idoso idosa. ele fica muito desidratado, principalmente se com Alzheimer ou com alguma debilitado, assim, talvez acamado, se a pessoa não der água, né, cadeirante. Não sei, acho que isso. Isso. Os idosos, realmente, por conta do processo de envelhecimento, hábitos e tudo mais. Isso aí, Gi, muito bom. Pacientes que tomam remédios para pressão. Será que sim? O que vocês acham? Os diabéticos, a Vilma colocou, diabéticos. Pacientes para pressão, o que vocês acham? Oi? Verdade. Quem toma remédio para pressão normalmente precisa de hidratar mais. Precisa, porque o mecanismo do medicamento é fazer você eliminar líquido. Então, por que aqui, já reparou que quem toma remédio para pressão vai muitas vezes fazer xixi? Não sei se vocês conhecem alguém, né? Assim, mas é bem comum. Quem toma remédio para pressão alta tende a ir mais vezes no banheiro. Por quê? Porque o remédio é um diurético. Acelera ou aumenta a diurese. Então, faz você urinar para tirar a água do seu corpo, porque diminuindo a quantidade de líquidos no seu corpo, a pressão tende a ficar mais baixa, tá? Então, sim, o medicamento faz você eliminar água. Então, assim, se você tem um paciente que é hipertenso, presta atenção aí no raciocínio, né? É hipertenso, já não toma muita água, e aí, com certeza, ele vai tomar remédio para pressão todo dia, né? Todo dia vai tomar. Esse cara tem chance, ou essa mulher tem chance, sim, de ficar desidratado, né? Por quê? O remédio vai ficar fazendo eliminando. Sai água, sai líquido, e em algum momento vai faltar, tá? E aí esse paciente vai ter problemas. Quem mais? Então, a gente falou, né? A gente falou sobre idosos, hipertensos, a Vilma falou dos diabéticos. Tem mais alguém? Mais alguma população? O que vocês acham? A criança também, não tem, no caso. Às vezes tem criança que não é chegada, né? Que não gosta de tomar água, prefere, assim, vai muito do jeito de criar também, né? Mais refrigerante.
Tem Aham. criança que não toma água, só toma Coca-Cola. Eu conheço criança que troca o copo de água por Coca. Só que É assim, sério, né? professor. Só que daqui para ali troca, né? É, e ainda escuta a mãe falando assim: ah, ela não toma água. O negócio dela é Coca. É verdade, tá? E sim, quem mais? Pacientes que têm. Ai, não, olha, nossa, a dona Joana tá desidratada. Ah, tá. E tem alguma coisa acontecendo diferente com ela, né? Que aconteceu nos últimos dias? Ah, não. Ela só tá com diarreia, tem uns 3 dias, mas assim, diferente nada. Percebem? Ah, é. A diarreia também, lembra que a gente já falou bastante na apostila passada. Quando você tem diarreia, Vômito. você tem maior saída de líquidos. Então, por que as fezes ficam líquidas? Porque vai água para o seu intestino, né? Enfim, como a gente já falou. E aí você vai ter uma saída maior de líquidos. Esse paciente vai ficar Vômito também, desidratado, né? com certeza. Vômito Vômitos, também. então, uma doença, então assim, está numa condição que está vomitando demais. Provavelmente vai sair também muito líquido. Então, essas situações, a insolação, né? O paciente ali pegou uma insolação, ou não tem o hábito. Então, essas populações, geralmente, são aquelas que apresentam desidratação mais vezes, tá? Não é regra. Então, não é todo paciente hipertenso que vai ter problema com hidratação. Não é isso. O que estou dizendo é, tem mais chance desse paciente estar desidratado, porque o medicamento acelera o processo de eliminação de líquidos. Esses são os medicamentos diuréticos, tá? Então é isso, gente. Muita atenção é importante. É importante que a gente trace, como eu já falei no início da aula, metas, estratégias para poder reidratar esse paciente. Pode ser um chá, pode ser gelatina, mas em algum momento a água, tá? Com certeza. Então, algumas frutas são ricas também em líquidos, água de coco, né? Tem bebidas, tem sais, não vou falar nome de marcas, mas acho que vocês já imaginam aqui, tá? Algumas famosas, são importantes também para reidratar o paciente. E lógico, então, olha, o paciente está muito desidratado, tem que ir para o hospital, tem que precisar de assistência médica, assistência hospitalar, e ali a equipe vai tomar as medidas necessárias e cabíveis, ok? O nosso papel é sempre identificar e fazer com que esse paciente não se encontre desidratado. Se aconteceu, precisa ser encaminhado para uma assistência hospitalar, para uma assistência médica, para que receba os cuidados necessários, tá? Beleza? Então, show de bola. E aí, eu vou conversar com vocês. Quais são os cuidados que vocês acham que a gente precisa ter com a roupa do paciente? Quais são os cuidados? Fala de um assunto, né? Ou não tem que ter cuidado nenhum. O que vocês acham, meninos? O que vocês, assim, o que passa? Quando eu falo assim, olha, vamos cuidar, vamos verificar, sei lá, a roupa da fulana. O que passa na cabeça de vocês? O que um cuidador precisa se atentar? A roupa limpa. Roupa limpa, lógico, muito bom. Trocar a roupa do paciente, né? Troca. Tem família que deixa a pessoa com a roupa suja. Só troca, se for de fralda, só troca a fralda e a roupa fica, né? E parece que não precisa de troca da roupa, né? Tá errado isso. Isso. Ai. Sei lá, tem que estar arrumada, né? Não pode. Não sei, professor. Acho que é isso. Principalmente Isso. limpa, né? Aham. Isso, tá certo. Muito bom. Será É que que eu seria vejo uns importante? idosos tão mal cuidados. É que eu vejo uns idosos tão mal cuidados. Assim, nossa, se Aham. passa perto, tadinhos, tá até com um cheiro forte, sabe? Até fedidinhos. Aí eu penso, e você vê que não é assim de suor da hora do dia, é sujeira acumulada, que talvez não tenha alguém para pôr uma roupa limpa, falar, não, essa roupa vai para lavar, sabe? Assim, entra no ônibus com aquele cheiro forte. Eu tenho dó. Sim. Porque acaba que você tem sei lá, urina, vai. Muitas vezes a urina Então, né? Se não tomar um banho de manhã que é, levanta, não, né? ele toca a fralda, aí não dá banho, aí às vezes cai urina
sei lá, na Isso, calça. principalmente quando a pessoa faz xixi e vaza É, na roupa, nossa, e entra no ônibus daquele jeito, meu Deus. tem um É, cheiro muito forte, né? Característico de urina. isso, eu que já cuidei de vários idosos, assim, Aham. de homem eu cuidei de um só, mas de mulheres várias, mas também tem um cheiro muito forte. Aí, o idoso tem um cheiro muito forte É importante que a gente do observe, né? xixi. Muito bom, é isso mesmo. Percebem? A Vilma colocou aqui, ó, roupa de cama, roupa pessoal limpa. A Vilma levantou uma outra bola. Nós, né, a Gi falou sobre roupa mesmo, então roupa que a gente veste, que o paciente usa e tal. Isso é importante. Vilma, já vou entrar nessa linha aí que você conduziu, muito bom. Muitas vezes é importante também que a gente considere, para além do que a Gi disse, o tecido da vestimenta do nosso paciente. Então, que tecido é? Por quê? Porque às vezes você tem tecidos que aumentam, por exemplo, a chance do paciente ter, sei lá, uma alergia. Não, o paciente, um poliéster, olha, sua mais, incomoda mais, dá coceira na Dona Maria, e aí vira e mexe, eu pego aí, ela tá assada. Deve ser por quê? Porque às vezes ela faz xixi, e aí a gente não vê, quando eu vou ver, já está úmida a pele dela, junto com o tecido, esse tecido de poliéster, aumenta mais a chance. Não sei. É importante também a gente se atentar. Então, aquilo que eu sempre falei, né? Qual que é o tecido que normalmente o seu paciente utiliza? É algodão, por exemplo? Não sei, por exemplo. Não é muito interessante a gente ficar trocando, entendeu? Por quê? Porque você aumenta a chance desse paciente ter uma assadura. E aí, coçando, incomodando, agredindo, né, ferindo a pele, tem mais chance disso desenvolver uma úlcera por pressão, percebem? Então, o tecido é fundamental. Não só o tecido da roupa, né? Como a gente colocou, mas também, e agora aproveitando o gancho da Vilma, o tecido da cama. Então, sei lá, do lençol, da coxa, né, enfim, da roupa de cama do paciente. Da fronha. A fronha também é importante, porque não? Né? Coberta, né? O cobertor e tudo mais. Muito importante. Muito importante. Professor, Precisa. Oi? uma coisa também, roupas que não tenham zíper, que não tenha muito botão, que não tenha muito fivela, essas coisas, porque o idoso ele se machuca com facilidade. E tem que ser uma roupa mais prática. Tem alguém aí que pôs aí uma roupa mais confortável, né? Aham. Um elástico de Aham. preferência, ou então assim que Isso. seja mais acessível a vestir para tirar, né? É mais fácil. Inclusive para Isso, nós cuidadores, né? sim. Bem mais fácil para que a gente consiga fazer a troca. Consiga. Ah, eu vou ter que dar banho. Olha, essa roupa é bem mais fácil. Não tem vários botões. Então, Isso. olha, não tem uma parte que pode realmente machucar. O paciente é diabético, a pele está mais sensível. Não vou deixar, por exemplo, uma roupa que tenha um zíper estragado e que tenha uma pontinha, né? Porque aquele pode machucar o seu dedo. Não posso fazer isso. Então, a roupa não pode ser muito justa. E aí, é o que a Vilma colocou, né? Aproveitando o gancho da Gi, mas a Vilma também colocou, ó, tem que ser confortável. Por quê? Se essa roupa é muito quente, imagina, um calorão, calor, né, típico aqui da nossa É cidade, cheio de manga, cheio de babado, sabe? cheio de Cheio manga, com cheio de muita babado. costura. Cheio de zíper, cheio Aí de machuca a pessoa. A pele é muito sensível do idoso. machuca demais, né? Então, assim, olha, não é interessante, porque até dificulta, imagina, você tem esse paciente tem Alzheimer, ou tem alguma outra demência, alguma doença assim que você precisa, né, que não é tão fácil assim, talvez fazer a troca de roupas e tal, porque o paciente pode ficar um pouco agitado. Você não pode, imagina, você tem uma camisa lá que tem 20 botões. Não dá, é difícil, limita, é mais complicado. Então, o tipo de roupa e o conforto que essa roupa oferece ao paciente também, necessariamente, né, tem que ser considerado sim. Então, quando a gente fala de cuidados com a roupa, sim se preocupar com a higienização, sim se preocupar com o tecido,
mas é também se preocupar com o modelo. Então, que modelo é esse? Dá conforto? Não, incomoda, isso é muito quente, isso dá alergia, e aí a gente tem que observar sempre. Ah, meu paciente não fala. Ele não fala, mas você pode ver quando você vai dar banho. Ah, não, olha, esse tecido está causando assadura, parece, tá vendo? Essas manchinhas aqui, isso parece ser assadura, deve ser esse calor. Então, você vai deixar o paciente de calça jeans, sei lá, no sol, na temperatura, a sensação térmica de 38 graus? Não faz sentido deixar, né, de calça jeans, gente, o paciente acamado, assim. Então, são questões que a gente não precisa ser... É até uma questão de bom senso mesmo. Então, olha, conforto, priorizar o conforto e a segurança do paciente. Como é que eu faço isso? Observo. Ou procuro informações com a família. Olha, normalmente a dona Maria utiliza o quê? Não, normalmente ela utiliza roupas de algodão. Tá. E o estilo de roupa? E aí a gente vai conversando e vai falando com a família, isso é muito importante. Não, o paciente está lúcido, o paciente fala, conversa. Então fale você mesmo a ele, converse com ele. Com certeza o paciente vai dizer, né, o que é melhor, o que é mais confortável e tudo mais. Vocês devem ter, né? Eu imagino que vocês têm a roupa que vocês mais gostam. Tipo assim, o tecido, o jeito, eu tenho. Então, nós não podemos desconsiderar isso do nosso paciente, porque as vestimentas também têm um papel fundamental na vida dele. A Gi colocou, olha, precisa ser malha mais fina, leve, né? Mais fina, mais leve, algodão, isso mesmo, Gi. E a Vilma, e tem mais, professor? Quanto mais a roupa se confortável, melhor é para o idoso, é isso mesmo, Vilma. Tô de acordo com você. Percebe? Então, esses são os cuidados. Mas quando a gente fala de roupas, a gente também tem que falar de sapatos. Porque o seu paciente veste, né? Com certeza tem, sei lá, short, enfim, ele coloca roupa, a gente coloca roupa no paciente. Mas esse paciente provavelmente vai se deslocar. Então, vai ter que usar um sapato. Provavelmente, né? Na maioria das vezes, sim. Vai ter que usar um sapato. E aí, nós precisamos também observar alguns pontos do sapato do paciente. O que vocês acham? Agora, sapato. É importante fazer observações sobre o sapato? Se sim, quais são essas observações? O que é que uma cuidadora ou um cuidador tem que observar? Ou não tem que observar nada, qualquer sapato dá? Não, professor. Eu acho que tem que ser sapato. Oi, Agi. Hoje. Eu não tenho paciência para ficar escrevendo. Manda bala. Se eu não te ouvir, eu aviso. Pode falar, pode falar. Tá. Então, sapato, eu acho assim, tiro pelas pessoas, pelas idosas que eu já cuidei, e hoje eu trabalho numa casa que tem uma idosa. Tem que ser só de vestir, sabe? Só de enfiar no pé, o mais confortável possível, bem macio, que não tenha fivelas também, e que não seja quente, sabe? Tem que ser confortável. Se a pessoa anda, se o idoso ainda anda, de preferência que não tenha saltos, e o sapato tem que ser antiderrapante, prático, por quê? Porque ele pode cair, pode torcer o pé, né? E tem tudo isso, eu penso. Quanto menos complicado para ele calçar, se é que ele ainda se vira sozinho, e se não, se depende da pessoa que cuida dele, do cuidador, de alguém da família, mais prático possível para a pessoa também fazer isso daí, não via machucar o paciente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É exatamente a mesma ideia. Facilidade e conforto. Então, a facilidade, na verdade, facilidade, conforto e segurança. Esses itens precisam também ser levados para os sapatos. Então, eu sempre olho, quão fácil é colocar um sapato? Esse sapato dá segurança? Então, por exemplo, um chinelo. Às vezes o chinelo, vocês sabem, prega a peça na gente, né? Às vezes você está andando, o chinelo dá aquela torcida, mais chance de cair. Se é um idoso, provavelmente isso vai vai gerar uma queda. Não, mas aí você passou, digamos que você tenha passado
sei lá, um hidratante nos pés do idoso, vai. E imediatamente você já colocou o sapato e já falou para ele andar, para ele ou para ela. Pode ser perigoso. Então, muita atenção e cautela. Então, realmente, olha, o sapato antiderrapante, como a Gi colocou, por quê? O idoso está suscetível, sujeito, né, a cair. Então, se o sapato não oferecer essa estabilidade, essa segurança, pode aumentar a chance, e aí o paciente vai cair, principalmente se for idoso. Vai cair, infelizmente vai cair, vai machucar, não é o que a gente quer. Isso mesmo. Tem que ter conforto, segurança. Inclusive, tem até algumas marcas que trabalham, né, com sapatos mais confortáveis. Com sapatos que aumentam a chance, digamos assim, né, de você dar uma segurança maior para o paciente. Mais conforto. Tem uns que são tão fofinhos, aí o que a gente falou, olha, cuidado com o salto, enfim, esses detalhes você e eu precisamos observar com toda certeza. Tá? Lembra, o ambiente, o quarto, por exemplo, onde esse idoso fica, essa pessoa fica, não só idoso, mas essa pessoa fica, pode se tornar vilão. Pode ser um vilão. Pode oferecer riscos a essa pessoa, né, ao indivíduo que a gente cuida. Por isso, nós precisamos nos precaver. Olha, vamos prevenir. Mas o sapato, mas chinelo não cai, não é todo mundo que usa chinelo que cai, porque eu uso chinelo e nunca caí. Prevenção. Algumas pessoas já caíram. A gente não pode garantir que a dona Maria não vai cair, então a gente vai optar por um sapato que é mais seguro, que se fixa mais aos pés dela, que não derrapa tanto, enfim, que não aperta, né? Olha, cheio de fivelas, e tem uma fivela ali, uma fivela, e a Dona Maria é diabética, tá? Essa fivela pode machucar o pé da Dona Maria. E como ela é diabética, muitos diabéticos não têm sensibilidade, não sente, machuca, faz uma lesão, né, na pele, uma feridinha ali, e aí isso vai piorando, 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 talvez até tenha que amputar o pé da Dona Maria. Diabética, que sofreu uma lesão na pele por conta de um sapato muito apertado que tinha uma fivela. Muita atenção. Cuidado com o sapato fechado, que aperta muito o calcanhar ou outras partes do corpo. Pode machucar. Percebem? Esses detalhes, meninas, precisam ser observados com toda certeza. Com toda certeza, né? Senão a gente vai... Professor. Não intencionalmente, mas a gente vai machucar o paciente. Professor. Tá? Professor? Ó, eu acho que chinelo não é ideal para a pessoa, principalmente quem é idoso ou tem dificuldade em andar. Até porque, às vezes, até para a gente. Bom, eu tenho problema no joelho. Depende de como eu piso, e calçada, assim, ou piso mesmo, qualquer coisa, torcer o pé é horrível. Agora, imagina um idoso, chinelo, escorrega, e não tem aquela estabilidade, aquela agilidade. Pois é. Né? Pode quebrar um osso, e aí ele vai cair. Lógico. Isso. Então, eu acho que assim, o que eu vejo muito usar em pessoas assim, de idade são esses tipo moleca de tecido, ou então aquelas tipo sandalinha que são mais confortáveis, né? São tipo ortopédica. Sei. Sim. Eu sei Que são velcro. Fecha, abre, né? Eu acho que seria o ideal. É o ideal, né? Porque o chinelo ele pode tropeçar, pode cair. Para idoso, acho que o chinelo não é o ideal. Rasteirinha, principalmente. Não é interessante. É o meu ponto de vista, né? Não, é isso mesmo. Eu já cuidei. Lógico, isso pode acontecer, prejudica e tudo mais. Então, tem que tomar. Mas o sapato, às vezes, é muito, muito reto. Pode prejudicar as costas. Eu sou... Mas Oi? Tem uns que tem uns próprios para idoso mesmo. Eu sei que quando ele é meio tipo Anabela, mas ele é baixinho. Ele tem o quê? Uns 3 centímetros no calcanhar, e aí ele vai abaixando. E ele é super confortável. A minha avó usava esses, assim. E ela E amava, para ela era tudo. Era muito confortável. Nossa, até pra gente. Ele lógico. ele é muito gostoso no pé.
Então, assim, conforto, né? Olha, o paciente vai se deslocar, o paciente vai andar, consegue ainda transitar ali na casa, aí, sei lá, pelo bairro, enfim, vai andar, consegue andar. É importante que a gente considere isso, com toda certeza. Então, para fechar, né, sobre as roupas, muito cuidado, tá, com as roupas realmente que o paciente utiliza, então, o short, a saia, o vestido. Cuidado com o cobertor, com o lençol, com a fronha. Ah, um detalhe, a gente não falou. Limpeza de sapatos e limpeza de roupa de cama. Fundamental. Muito importante. Então, sapatos, sei lá, você deixa no sol para que o sol possa fazer a higienização, né? Você vai lavar? Vai. Vai usar talco? Vai. Enfim, cuidados, mas o sol também auxilia bastante. Ele mata, né? Quando o sol bate no sapato, você deixa lá, ele ajuda você a eliminar, por exemplo, fungos que podem estar ali, que podem causar micose, né? Frieira e tudo mais. Muito importante a gente também direcionar cuidados para lavar, né? Para a higienização dos sapatos e da roupa de cama. Então, até que enfim chegou o inverno. De repente, você já fazia 4 anos que não tinha inverno aqui, que não ficava frio mesmo. De repente, o cobertor ficou 4 anos lá no guarda-roupa, né, lá em cima. E aí você vai tirar já direto do guarda-roupa e já vai colocar no idoso. Isso pode fazer mal. Você pode, sei lá, ter mofo, ácaros, não é interessante. Pode prejudicar as vias aéreas, causar alergia, não é legal, tá, gente? Então, muita atenção. A limpeza também é fundamental. Não é só o tecido, não é só o tipo, não é só o modelo, se dá conforto ou não, mas a higienização também é importantíssima. Importantíssima. Show! E aí, eu quero perguntar para vocês. E a alimentação, meninas? É importante alimentar o paciente? Se sim, por quê? Por que é importante? A gente falou já de hidratação, agora é alimentação, comida mesmo. É o que, né? Não é bebida, é comida. Por que é importante alimentar o paciente? E como que assim, por que uma cuidadora tem que se atentar à alimentação? Não só do idoso, eu falo paciente de forma geral, né? Por quê? O que vocês acham, meninas? A Gislaine precisa lavar ou colocar no sol para matar ácaros. Isso, os ácaros vão se acumulando normalmente em cobertores, né, roupa de cama. Você deixa muito tempo lá, 2, 3, 4, 5 anos. Ah, professor, tira e já vai colocar, não vai ser legal, né? Posso falar? É a Fátima. Deve. A gente tem que estar sempre lembrando eles de se alimentar, beber água, porque muitas vezes eles nem lembram, né? Porque a maioria não tem discernimento da passagem de tempo. Ah, faz tanto tempo já que eu bebi água, agora é hora de almoço. Eles têm esse esquecimento também. E não só de se alimentar, beber água, mas, quando possível, também se exercitar, para não atrofiar. É isso, é verdade. E aí eu vou aproveitar o gancho da Fátima, que ela colocou uma coisa importante. Digamos que o seu paciente, idoso ou idosa, ou, sei lá, independentemente da idade, seu paciente, a pessoa que você cuida, consegue ainda fazer atividade física, que é o que a Fátima colocou aí. Existem sapatos e vestimentas específicas para atividade física. Então, isso também a gente tem que considerar. Olha, o paciente vai caminhar no parque. Você não vai deixar ele caminhar de calça jeans e de botina, né? Não, olha, pode até de calça, mas tem calça que tem um tecido melhor para você caminhar, que é específica para atividade física. Tem short, né, que tem tecido melhor. Existem tênis, não estou falando de tênis caro, não é isso, gente. Tênis é muito mais, facilita muito mais, né, a atividade física do que uma botina, do que uma bota, um salto, não. Existem situações específicas ideais para utilizarmos
determinados tipos de sapato, de roupas e tudo mais. Então, sim, o que a Fátima disse é muito importante. Água, mais alimentação, mais atividade física. Aí tem descanso, né, e redução de estresse, que também é muito importante. Isso, junto, aumenta a qualidade de vida do nosso paciente. O link vai terminar em menos de 1 minuto. Eu vou abrir mais um. Coloco no grupo, a gente vai continuar falando de alimentação. E aí eu quero que vocês pensem em experiências aí que vocês tiveram em relação à alimentação com o paciente de vocês. Ou com alguém, não, eu nunca tive paciente, mas é minha filha, minha irmã, minha mãe, não sei. Pensem em experiências relacionadas à alimentação. E aí a gente vai conversar.